Olá pessoal, estamos aqui reunidos para mais um café com o amor autêntico, meus irmãos. E hoje nós vamos falar de um tema muito propício e pouco vivido nos dias de hoje, onde jovens, até adultos hoje têm muita dificuldade. Porque quando se fala de pureza, as pessoas já fecham o seu coração, já fecham sua mente, já acham que é algo que vai acusá-las, apontar o dedo para elas. E por que isso? Porque aprendemos sobre pureza de uma maneira errada, como repreensão, aprendemos como pureza com medo, como negação, aprendemos que pureza é negação do corpo, da nossa sexualidade, mas não. Hoje nós vamos falar aqui no Café do Amor Autêntico que a pureza não é repressão, meus irmãos, não é repressão. Então hoje aqui no Café com o Amor Autêntico, o que a gente vai aprender? O que a gente vai entender sobre essa questão da pureza? Primeiro que a pureza, meus irmãos, não mata o nosso desejo. Muito pelo contrário, ela vai elevar o nosso desejo àquilo que é perfeito para nós, que é maravilhoso, que é belo de se viver. Então nós vamos também aprender por que ela não empobrece o amor. A pureza, muito pelo contrário do que as pessoas acham, que vai empobrecer o amor, que vai diminuir o amor. Não, ela não vai empobrecer o amor, muito pelo contrário, vai purificar a nossa maneira de amar, nossa maneira de ver o nosso amor. E ela, como ela pode ser cura para nós. Vai curar o nosso coração. A pureza, na verdade, vai ser um tratamento para o nosso coração, principalmente em questão da luxúria. Então, se você está cansado de ouvir as pessoas falar sobre pureza e apontar o dedo, apontar somente erros, somente pecados, fica conosco, porque hoje no Café com Amor Autêntico você vai entender a pureza, como ela pode ajudar a viver o mais belo do amor. Então, editora, roda a vinheta aí para nós. Vamos dar nosso primeiro passo em relação a como viver a pureza de uma maneira correta, sem achar que a pureza é uma repressão, é reprimir o desejo, reprimir a nossa sexualidade. O que eu vou trazer para vocês aqui é libertador. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, a primeira coisa é que a pureza não nega o corpo. A pureza não é negar a nossa sexualidade. A pureza não é realmente privar-nos daquilo que a gente sente no nosso corpo. Não, muito pelo contrário. E nós precisamos corrigir esse erro em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que corrigir este ponto de achar que a pureza é negar o nosso corpo, é negar a nossa sexualidade. Então, a pureza, ela não é negar o corpo, ela não é reprimir o desejo, ela não é ter medo da nossa sexualidade. Não é nada disso. O desejo não é o problema aqui. Aqui, o desejo faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa humanidade. Então a pureza é algo muito mais elevado. A pureza, ela vai levar o nosso desejo ao nível da pessoa, onde eu e você vamos poder olhar o outro não como um objeto, mas olhar o outro pela dignidade que ele tem, pelo ser que ele é, por aquilo que mais belo que a pessoa tem, pelo dom que é a pessoa. Então a pessoa é um dom. Então, meus irmãos, a pureza não é essa negação que a gente acha, que as pessoas falam, que às vezes a gente fica com medo de falar que não, eu vivo a pureza, eu vivo a castidade. Não, não é nada disso. Então a primeira coisa que nós vamos corrigir. A segunda coisa, o segundo ponto para que a gente possa sair dessa questão da repressão dentro da pureza, é que às vezes o não olhar é um método, um caminho de sabedoria. Explico. Para quem ainda, meus irmãos, está lutando contra a luxúria, está lutando contra esses tipos de pecado, e realmente é uma luta, porque a todo momento, a todo lugar que a gente olha, está explícito a sexualidade, não de uma maneira bela, mas sim uma maneira de usar como objeto, de uma maneira pornográfica, sabe? Então, muitas vezes nós lutamos com a luxúria. Então o primeiro lugar que nós devemos muitas vezes educar são os nossos olhos. Então, o primeiro passo para que a gente possa vencer a luxúria e começar a dar passos na pureza é ter esse cuidado com o nosso olhar. Ter esse cuidado com o nosso olhar. Então, evitar certas imagens, evitar certos vídeos, evitar literaturas, que às vezes, mas não tem uma imagem na literatura, mas você está lendo. E as palavras, elas vêm pelo nosso olhar. Por exemplo, eu estou com o meu roteiro aqui na minha frente.
Então, as palavras, elas puram no meu olhar, que vai fecundar a minha mente, vai produzir aquilo que precisa ser produzido na minha mente para que eu possa expressar para você da melhor maneira. Então, se nós temos literaturas muito pornográficas ou que elevam muito esse nosso imaginário, com certeza, meus irmãos, vai ser muito difícil viver a pureza. A gente vai achar que sempre a pureza é algo que vai nos reprimir. Então, mas muito pelo contrário, nós precisamos educar o nosso olhar. Então, certas situações, evitar o olhar não é fraqueza, é sabedoria, meus irmãos. Então, às vezes, não olhar é um ato de amor próprio, um ato de amor conosco mesmo. Então, eu não vou olhar para isso, eu não vou ficar com os meus olhos contemplando isso por muito tempo, porque eu sei que isso vai me levar à luxúria, vai me levar à impureza. Então, é um ponto que nós devemos estar ali atentos. Então, o primeiro passo, reconhecer que eu, às vezes, preciso não olhar. Então, vamos lá. Terceiro ponto, para nós, muito importante. O terceiro ponto é a pureza não para somente no não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não posso ser assim, não posso usar dessa maneira, não posso fazer, não posso. E vai aprisionando a pessoa. De vez de libertar a pessoa, aprisiona mais a pessoa. Então aqui é algo muito importante, porque o controle, meus irmãos, é só o começo. O controle, às vezes, do não pode, a gente se controlar, é estar no 0 a 0, é estar empatado no 0 a 0. Então, é só o começo o não pode. São João Paulo II, aqui tem uma imagem muito bela dele, né? São João Paulo II chama isso de uma pureza negativa, que é só o início ainda, é o início da nossa caminhada em viver essa virtude da pureza, viver a virtude da castidade, que estão ali ligadas à temperança. Então, é só o início. É claro que ela é necessária. Esse passo é necessário, assim como o dos olhos, esse passo do não pode e evitar as situações, me controlar, é necessário, mas não é o objetivo ainda final. Meus irmãos, Deus não nos chama para somente controlar os nossos impulsos, somente ou apenas controlar os nossos impulsos, mas Ele quer transformar o nosso coração. Então a pureza vai vir como uma ação, uma virtude transformadora do nosso coração. Nós precisamos transformar o nosso coração. E aí, tudo isso, é claro, tem um início. Como eu disse para você, já fui instigando isso. Então o nosso quarto ponto é quando o olhar começa a ser curado. O nosso olhar começa a ser curado a partir do momento que eu vou começando a viver a pureza de uma maneira madura. A pureza se tornando algo maduro na minha vida. E aí algo extraordinário acontece. O corpo da pessoa e o nosso corpo deixa de ser uma ameaça. A beleza daquela pessoa que a gente admira, ela não é mais uma armadilha onde eu vou começar a tecer imagens ou pensamentos, o meu imaginário pornográficas com aquela pessoa. O encanto permanece. Eu me encanto com a beleza daquela pessoa, mas de uma maneira purificada. Você vai percebendo que a pureza, ela vai transformando a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de lidar com as situações, principalmente na nossa sexualidade. A pessoa continua bonita, o corpo continua belo, mas o coração aprende, meus irmãos, a ver com simplicidade e alegria e respeito àquela pessoa. A dignidade daquela pessoa salta aos nossos olhos em primeiro lugar. Eu olho aquela pessoa, nossa, que pessoa bela, mas eu não continuo alimentando o meu desejo, a minha luxúria, muito pelo contrário, eu elevo isso, meu coração está tão purificado que eu olho para Deus, e elevo isso para Deus. Então, a pouco, como eu vou vivendo a pureza madura, né, a luxúria vai perdendo a sua força. E quem vai ganhando força dentro do nosso coração é a virtude. É a pureza, é a castidade, é a temperança, é olhar para aquela pessoa e ver a grandiosidade de Deus que criou aquela pessoa, fez ela a imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente entra no nosso quinto ponto para que a gente possa crescer na pureza, que o problema não é o corpo, mas na verdade nós precisamos curar os nossos olhos. Curar a nossa maneira de olhar. As mulheres menos, né? Mas hoje isso está cada vez mais explícito. Os homens têm mais essa luta do olhar.
Então, meus irmãos, aqui entra uma distinção essencial que é preciso ter. A pornografia, ela usa o corpo. Ela reduz a pessoa a um objeto de consumo. Ela reduz aquilo que é o mais belo da pessoa humana a um objeto de uso para ganhar dinheiro, para a satisfação egoísta de uma pessoa. E às vezes a pessoa que é uma pessoa que nem está ali presente, mas ela está ali se enchendo dessa pornografia. Então utiliza a pessoa como um objeto. A verdadeira arte, pelo contrário, revela a pessoa. Aqui nós somos chamados a revelar a pessoa. A revelar a pessoa como? Quando mostra a sua dignidade, o seu mistério, o seu valor, a grandiosidade que aquela pessoa é. A pessoa não é só um amontoado de carne, não é só um amontoado de ossos, de coisas, de curvas maravilhosas. Não é só isso. A pessoa tem uma dignidade, a pessoa tem um mundo interior, a pessoa tem algo, tem um mistério escondido nela. Então tudo isso, a pessoa tem uma história, tudo isso precisa ser respeitado. Porque aqui não é o problema maior, não é somente o corpo nu, mas é a intenção do nosso olhar. É claro que na pornografia, as imagens que são mostradas, até a intenção de fazer com que o nosso olhar deseje aquilo, busque aquilo, queira possuir aquilo, queira utilizar aquilo. Então, a pornografia já força o nosso olhar a um olhar de impureza. Por isso que é muito importante aqui entrarmos no nosso sexto ponto, que é ver o corpo como Deus vê. Ter o olhar de Deus para o corpo humano. Então o corpo humano não é algo banal, não é algo sujo, não é algo, meus irmãos, que precisa ser excluído ou jogado, atirado no lixo porque é algo pecaminoso. Não é isso. Ele é templo do Espírito Santo, é manifestação da beleza divina, é sinal do plano de amor de Deus para conosco. Por isso que Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, meus irmãos, a pureza, ela começa aí, começa no olhar, porque purifica a nossa maneira de olhar, a gente começa a olhar o corpo humano como o Deus olha, e aí o nosso coração também é purificado, porque nós queremos ter uma visão de acordo com a visão de Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo que a pureza não é cegueira, é aprender a ver melhor a dignidade do outro, o mistério do outro, a história do outro, o corpo como não somente algo para ser utilizado, mas que engrandece e louva a Deus. Então, meus irmãos, a pureza não é repressão. Fique gravado isso no coração de vocês. A pureza não é repressão, é liberdade interior, é aprender a olhar o outro e a si mesmo de uma maneira cheia de dignidade, de uma maneira bela, respeitando o dom que o outro é. E não, claro que não é um caminho fácil, claro que não é um caminho ali que a gente resolve rapidamente, vai acontecer do dia para a noite. Não, é um exercício. É um exercício que a gente vai realizando a cada dia, mas é um caminho de cura, é um caminho de libertação. Meus irmãos, se esse episódio de hoje do Café com Amor Autêntico fez sentido para você, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo pela televisão, né, muitas vezes hoje tem as Smart TVs, que se você consegue acessar o YouTube, vai lá no seu celular, curte para nós, compartilha com outras pessoas. Se aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo para nós, vai ajudar muito o canal para que este conteúdo chegue em muitos mais corações. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu acredito no amor autêntico, porque nós acreditamos no amor autêntico. E você? Nos vemos no próximo episódio do Café com Amor Autêntico, porque essa caminhada não termina aqui, ela continua até o céu. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima.